noite, como vocês estão? Vou segurar minha ansiedade e não vou disparar a falar. Vou respirar, esperar todo mundo chegar. Oi, Gui. Guilherme já chegou, meu nutricionista. Vou aproveitar, vai ser tipo uma consulta aqui, viu, gente? Porque eu tenho ansiedade. É o meu nutricionista, então, né? Vou aproveitar. Oi, Gui, tudo bem? E Bela, tudo jóia? Tô falando aqui que vai ser tipo uma consulta, porque eu tenho ansiedade, você é meu nutricionista, então vai ter muita coisa que eu vou aproveitar aqui, como eu sempre aproveito. Eu vou começar a te apresentar um pouquinho. Gente, conheço o Guilherme muitos tempos. E teve uma vez que você até montou uma dieta para mim, mas eu não levava o treino tão a sério, não entendia a importância da alimentação ainda. E ficou. E aí, quando eu resolvi cuidar da minha alimentação de novo, eu procurei o Guilherme, porque ele é um exemplo, né? Quem segue ele vê que ele executa realmente tudo que ele fala. E eu gosto muito como você trabalha com o simples também. O simples efetivo, eu acho que é muito mais palpável, né? Muito mais real de ser executado, sem fórmulas mirabolantes, sem suplementos mirabolantes, e sim a gente otimizar a natureza, o nosso próprio corpo, os alimentos que já estão disponíveis, né? O simples bem feito, que você fala bastante. Então, esse é o Guilherme, se apresenta um pouquinho aí pra gente também. Essa nutricionista, formação acaba pegando muito, né? O fator de ansiedade, o fator. Então, e a gente sabe que causa não só da alimentação, mas é o seu contexto de vida. Como é que é o seu estilo de vida? Porque a ansiedade é multifatorial. Não é só a questão da alimentação. Seu áudio tá cortando um pouquinho pra mim, só confirmar. Se é só pra mim, gente, ou pra vocês tá funcionando aí bem. O meu áudio também tá bom. Tô Então, o com o seu ventilador aqui. Tá bom o meu áudio? Eu tô com o ventilador aqui também. Vamos ver se alguém responde, só pra confirmar. Tá cortando. está escutando? É, pra mim também tá cortando. Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou me apresentar, que eu não me apresentei. Eu sou Isabela Rocha, trabalho com psiquiatria e saúde mental, e o meu foco é a saúde mental através dos hábitos de vida. Então, a alimentação para mim tem que fazer parte do plano terapêutico, claro que respeitando o momento, né? Porque a pessoa, quando ela tá com um transtorno com muita intensidade, né? Tá passando por muitos desafios, ela não consegue cuidar da alimentação, cuidar das coisas mais sutis, né? Acaba sendo uma fase que depende mais do remédio. Mas o remédio, ele é uma ponte para a nova versão da pessoa. E o que vai sustentar uma versão com uma boa saúde mental? É uma versão que cuide dos seus hábitos de vida. Porque a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente assiste, a gente é o que a gente pensa, a gente é um complexo dessas várias coisinhas, né? O ser integral, na sua integralidade. Então, a alimentação é um pilar muito, muito, muito importante. Não tem como, gente. A gente ignora, principalmente por comer por emoção, né? Nem tá alimentando ali pela nutrição. Tá ali, às vezes, comendo por ansiedade, por tristeza, por luto, por várias coisas. Então, a gente olhar para a alimentação é mais do que essencial para uma boa saúde mental. E hoje a gente vai ver na conversa com o Guilherme o quanto os alimentos interferem nisso. Quanto tem alimento bom e alimento ruim. Vamos ver agora como está seu áudio? Bela, tá me Oi. escutando bem? Forte. Melhorou. Para Melhorou? mim melhorou. Para vocês em casa aí, melhorou? Pode ir. Acho que agora foi. Deve ter estabilidade. Tá viajando, né?
bom motivo para o áudio cortar. Exatamente. Mas a internet estava até funcionando, fiz consulta e estava. Mas agora acho que tá indo também. Mas se apresenta aí para nós. Teve algum corte? Teve algum corte de áudio? Acho que agora tá funcionando. Tá. Qualquer coisa você me avisa aí se ficar ruim. Mas eu sou nutricionista em modulação e formação esportiva. E a nutrição, ela pega muito o intestino, que é problema da ansiedade. Antes, fator multifatorial, a ansiedade. Não é só ela vai nos o hábito da pessoa, ela faz. Tá cortando. Tá cortando? Sugeriram colocar um fone. Eu vi. Melhorou, mas voltou a cortar. Quem está entrando agora, estamos aqui resolvendo problemas técnicos de áudio, mas conversando o quanto a alimentação é inegociável para a gente ter uma boa saúde mental, porque os alimentos eles vão ter efeito no nosso corpo, tanto estimulante quanto calmante. Vamos testar de novo. Ver se melhorou, se está parando de cortar. Vai, fala aí pra gente testar. Tá estável, tá me escutando bem. Agora tá. Tá indo. Qualquer coisa me avisa. Tá. Mas deixa eu tirar esse aqui. Ó, gente, quem tiver dúvidas pode ir mandando também, tá? Que no decorrer da live a gente vai responder. Envia pros amigos preciosos. Mas então, o que eu estava falando? A minha formação, né, de modulação intestinal e a esportiva. Então, a nutrição, ela ajuda no contexto da ansiedade, mas tem outros fatores, né? Como é que é o hábito da pessoa? Se a pessoa ela dorme bem, como é que ela inicia o dia? Se ela já inicia o dia ali na correria, com o celular, mandando 1000 e-mails para várias pessoas. Então, tudo isso influencia no fator de ansiedade. Eu tenho inúmeros pacientes que têm um controle de alimentação muito bom, mas ainda sofrem com ansiedade. E aí tem a questão de gestão de estresse, questão de trabalho, questão pessoal. A questão de trabalho é uma que mais pesa, porque a pessoa ela sempre está adiantada. Nossa, mas o prazo que eu tenho que entregar, o WhatsApp eu ainda não respondi, e aí começa a gerar essa ansiedade. Então, o padrão Principalmente a falta de limite, né? Eu acho que o que marca bem é limite entre vida pessoal e profissional, para o pessoal ficar mais claro aí. Porque trabalho, gente, sempre vai ter, e trabalho já tem no nome, dá trabalho. Então não adianta ficar adiando pensando, não, porque agora eu tenho que resolver isso e depois eu vou descansar. Esse depois, essa linha de chegada, ela não existe. Isso que a gente tem que deixar claro na ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de preocupação ou de medo, é essa coisa antecipatória. Então, pensar sempre acelerando. Então, o problema do pessoal com o profissional é a falta de limite. Falar, chega, acabou, agora é vida pessoal. Exatamente, definir esses limites são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha com o público e aí ela já encerrou suas atividades às 7 horas da noite. Só que, porventura, ela abriu o celular ali para responder marido, esposa, enfim, 9 horas da noite. Aí ela já viu que tem uma mensagem sobre trabalho. E aí a pessoa já, nossa, se eu não responder, vai atrasar, mas aí o que a pessoa vai pensar de mim? E aí começa a gerar esse fator de ansiedade. E muitas das vezes, na alimentação, não tem muito o que fazer. E aí é mais uma questão de autoconhecimento e de colocar limites e de também fazer ali
você passar como é que funciona o seu trabalho. E aí, a partir disso, se está bem definido para o seu cliente, você não se coloca nessa situação. Falei que ia ser tipo uma consulta, mas não precisa começar me descrevendo assim, não, né? Às vezes Gente, acontece, né? é raro, mas acontece muito, né? Mas tá muito delicado isso. Pelo WhatsApp já sei esse acesso, o celular a gente usa ele para várias coisas. Então, usa para trabalho, usa para descanso, usa para ler, usa para planejar, usa para ficar fazendo nada. Então, é muito difícil colocar esses limites e isso tem que vir para o consciente, tem que ser pensado para eu falar: não, meu limite é até 7 horas da noite e eu quero que se exploda depois de 7 horas da noite, porque urgência é no pronto-socorro. Já trabalhei em pronto-socorro, posso falar isso agora. Urgência é pronto-socorro, o resto dá para resolver amanhã, gente. Então, Exatamente. é colocar um limite e ser claro com esse limite. Notificação de celular, seja muito honesto se aquela notificação está te ajudando ou está te atrapalhando, porque a gente tem que entender quem está sendo usado, se é o celular ou somos nós. E também desmistificar essa ideia que já está caindo por terra do super produtivo. Ai, nossa, trabalha muito, que lindo. Já acabou, gente. Não deu certo, tá todo mundo surtado. Então a gente tem que sim colocar limite em trabalho e ser incisivo com isso. Eu vou comentar aqui que eu estou na minha parte mais centrada atualmente e boa parte é pelos limites entre vida pessoal e trabalho. Eu já cuidava da alimentação, já cuidava de exercício físico, estou tomando canabidiol também, que tem me ajudado, porque ele é um relaxante, ele é um ansiolítico, então ajuda na ansiedade. Mas é como o Guilherme falou, enquanto a gente não delimitar o que é vida pessoal e isso, vida pessoal, tem a ver com autocuidado, gente. Que tudo que a gente vai falar aqui vai passar pela linha do autocuidado, vai passar pelo se olhar, parar, se organizar e cuidar bem de si. Exatamente. Um ponto importante em relação à ansiedade você precisa, não só você, né, mas todo mundo que sofre com isso, é controlar aquilo que está dentro do seu controle. Então você consegue controlar o que você come, o que você compra de alimento, você controla se você vai pegar um Água. livro para ler ou se você vai pegar um celular para ficar deitado na cama próximo de dormir, se você vai fazer atividade física ou não. Então, isso você controla, sabe? E as pessoas elas estão mais preocupadas em controlar aquilo que o outro que está na ação do outro. E o que está na ação do outro, a gente não tem controle sobre nada. E aí começa a disparar esse gatilho de ansiedade, porque a pessoa está mais preocupada com o outro do que para ela mesma. Então, E a esse gente pode fator. até aprofundar isso um pouquinho, que esse querer controlar o externo normalmente é porque não se controla internamente. Exatamente. Porque a pessoa que consegue controlar os hábitos, controlar o comportamento, controlar a intensidade de pensamento, o direcionamento dos pensamentos, ela já soltou esse controle externo há tempo. Porque é tanta coisa, gente, pra gente cuidar de si, para ser adulto, para ser um bom adulto, que você não sobra tempo pra você pensar no que você não tem controle. Então, é Exatamente. terceirizar, né? Exatamente. Então, esse é um ponto mais difícil, assim, de modular, porque parte do princípio que é uma modificação interna. E isso tem que querer, tem que colocar em prática. Não é agradável, é bem sofrido fazer esse movimento, mas é um passinho de cada vez. E assim, não adianta a pessoa querer mudar o contexto de ansiedade do dia para a noite, porque também não vai mudar. É uma construção. Da mesma forma que você constrói um hábito alimentar, você vai, na verdade, você vai desconstruir esse hábito de ansiedade, né? De pensamento muito no futuro. Às vezes a pessoa tá, exemplo, eu tô aqui em Floripa. Aí eu já estou pensando se eu vou para São Paulo, que aí de São Paulo eu vou para o Rio, aí do Rio eu vou para Brasília, que aí eu vou para qualquer canto. Então é trazer a questão para o hoje. Isso também facilita muito esse contexto. Perfeito. O que está no meu controle, o que não está no meu controle. E a ansiedade é essa antecipação. Então, eu gosto de falar muito uma frase: não se preocupe, se ocupe para os ansiosos. O que você É, pode fazer hoje? O que você pode fazer agora? Principalmente para relaxar. Outra analogia que eu sempre uso é que a ansiedade é o aceleramento. Tá acelerando. Eu quero mais rápido, mais pensamento.
E tanto que dá muito sintoma físico, né? Então, qual que é o contrabalanço? Procurar atividades relaxantes. Então, vocês vão perceber que dos alimentos a gente sempre vai trazer um pouco desse viés. Não, esse alimento ele é estimulante. Então, se estimular a ansiedade, que já é muito acelerada, vai piorar. Esse alimento ele é calmante, ou seja, ele é relaxante, vai contrabalancear a ansiedade. Vai ser sempre essa linha de pensamento, né, Gui, para alimentação. Exatamente. Por exemplo, estimulante, né? Se a pessoa é muito ansiosa, evitar o consumo de cafeína. Eu sei que cortar café é sempre muito difícil, sempre tem uma resistência muito grande. Mas, por exemplo, a pessoa toma uma garrafa de café todo santo dia. Então começa diminuindo essa quantidade. Em vez de 1 litro de café, passa para 500. Às vezes, não tenho, não consigo. Então faz os outros 500 ml de café descafeinado. Que aí você já dá uma reduzida nesse estimulante. Mulher também quer desinchar, quer perder peso. Aí usa muito chá verde, usa muito chá de hibisco. Eles têm composição de cafeína. E aí você vai ficar hiperestimulado durante o período mais ansioso que você O tá do passando. hibisco eu não sabia. Gente, a gente conversando, eu falei, hibisco. Por isso que a gente tem que estudar, tem que buscar informação, porque a gente consome as coisas e o corpo ali tá alterando da mesma forma. Então, a gente tem que correr Exatamente. atrás, porque principalmente industrializados que a gente vai conversar, piora muito a ansiedade e se você não tiver uma organização, um planejamento, você vai ficar nessa esteira de produção aí industrial e vai se alimentar com o que está nas prateleiras e vai fazer parte, né, dessa linha de produção mesmo É, que eles têm. de chá, é o chá preto também. Tem estimulante, tem cafeína, chá verde, chá de hibisco. Então, esses chás tem que evitar ao máximo. Principalmente se a pessoa estiver vivendo uma crise na ansiedade. Aquela palpitação, falta de ar. Então, assim, excluir por completo. Se a pessoa está num quadro ansioso, mas aquele ansioso controlado, né, que ela já vem num processo evolutivo, beleza, mas aí usa mais no período da manhã, para meia vida da cafeína ser utilizado durante o dia e não atrapalhar o sono. Porque aí a gente pega um outro viés também, que é o descanso. Às vezes a pessoa dorme, mas não descansa. A cabeça está a milhão. Às vezes, por exemplo, a pessoa estava trabalhando ali 8 horas da noite, estava com um problema gigantesco, ela vive esse problema no sono. Então, observar essas questões também. Só trazer que o sono da ansiedade normalmente é aquela dificuldade de pegar no sono. A gente fala em sono inicial. Inclusive, eu até oriento meus pacientes para monitorar, né? Porque às vezes fica muito sutil, assim, será que minha ansiedade melhorou ou não? Porque como é que eu vou ver isso? Eu vou ver na qualidade do meu sono, eu vou ver no meu humor, na oscilação do humor, nível de irritação, eu vou ver na minha alimentação. Quais tipos de alimento eu estou buscando mais e com qual rapidez, né? Quanto desse alimento eu estou querendo. Então, o sono, ele marca muito a ansiedade, gente. Ficou horas e horas na cama, tá atacada. Também é aquele sono que a pessoa não acorda descansada, que nem o Gui trouxe, leva os problemas pra cama, então a pessoa já acorda assim, ó. Não sei nem se eu dormi, não dormi, já acorda pulando e vestindo a roupa do guerreiro e vai. Essa questão de vestir a roupa do guerreiro. Essa aceleração do dia, né? Então você acorda já atrasada, já com mil coisas para fazer, isso já é um gatilho para estimular a sua ansiedade já ao longo do dia. Então, isso não passa pela alimentação, passa pelo comportamento. Às vezes você está com uma alimentação que é muito boa, mas o seu comportamento ele ainda é nocivo. E aí Aí você vocês vai me ligam, tá? continuar. Sua alimentação liga pro Guilherme, o comportamento vocês ligam pra mim. Mas uma coisa que você já falou disso de comportamento que eu cortei, que foi em consulta. Tomar café em jejum logo que acorda. Tem que evitar o café na primeira hora. Segura, gente. Galera de Minas, segura. Dá pra tomar o café. Só não tomar o café desde a hora que acorda até a hora de dormir. Só isso. Mas não é só Minas, não, é no Brasil todo. Acho que não tem um, assim. Gente. Tem casos pinçados que não usa café.
É muito raro. Eu fui tentar ficar 21 dias, eu fiquei 3 dias e meio. E aí, sabe qual café que eu tomei? Não foi o da manhã. Olha a ansiosa como é. Sabe quando você tem tanta coisa pra fazer? Aí eu falei, vou tomar um cafezinho. Que esse cafezinho vai resolver os problemas. Vai me dar uma energia que não sei nem de onde. Mas é o hábito, né? Que nem você tá falando. É muito mais comportamental do que alimentar, às vezes. Sim, Esse café, ele era mais um aconchego do que pela cafeína. Eu queria aquele apoio, aquela muleta, né? exatamente. E a gente tem muito disso, né? Essa muleta alimentar, esperando que ela vai trazer algo positivo. Mas no final é sempre danoso, né? Por exemplo, também, né? A pessoa tá de noite e já fez a refeição, só que não está controlando o sono, vai dormir um pouco mais tarde e começa a abrir o apetite. Na verdade, não abriu o apetite. Ela está tão ansiosa que ela precisa ocupar a cabeça. Aí ela quer mastigar alguma coisa. É o fator castanha. Ah, eu tenho que mastigar alguma coisinha. A pessoa está numa ansiedade tão grande que ela está querendo. E é uma fome emocional, não é fisiológica, porque ela está alimentada. E aí você começa a pegar esse gatilho da fome emocional. Aí você vai ver, belisca uma castanha, aí você vai ali belisca um pedaço de bolo, de biscoito. Se a pessoa ainda tem esses alimentos, né, fora da dieta, pior ainda. Ela convive com outras pessoas que não seguem um padrão alimentar, aí já era, meu amigo. Aí a ansiedade vai vir com força. Sim, 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 pega bastante. Você tá falando aí da fome emocional, eu observei mais recente nisso que eu tô melhor, conseguindo ver os disparos de ansiedade, como que a fome me dá uma ansiedade, me dá uma raiva, me dá um descontrole emocional. Só que antes eu tava com a ansiedade generalizada, que nem você estava trazendo, que é uma ansiedade mais estável, né? Que a pessoa tá sempre ansiosa. Ela não sabe nem que ela é ansiosa porque ela funciona daquele jeito. Ah, eu sou assim. Eu sou preocupada com o futuro. Claro que tem questão de autocobrança, a gente pode entrar nos traumas infantis. Tem várias justificativas, gente. Mas o diagnóstico, essas visualizações do problema, elas são só o ponto de partida. Que todo mundo tem que se cuidar bem, todo mundo tem que ir para o ponto Z de bons hábitos, é o mesmo caminho. De onde você está saindo é que você tem que diagnosticar. Mas se cuidar de alimentação, de exercício físico, terapia, isso daí é para todo mundo, independente de diagnóstico ou não diagnóstico. Então, agora que eu tô bem controlada nessa ansiedade generalizada e tenho percebido o que me traz ansiedade ou não, eu tenho percebido como a fome também muda meu humor completamente. Só que eu estava tão no estado de hipervigilância, né, da ansiedade, que é esse aceleramento, essa preocupação, essa antecipação constante, que eu não percebi os motivos. Então, é legal a gente perceber também como o corpo dá sinais que a gente interpreta de outras formas, né? Tem a ver com o conteúdo do nosso pensamento ali também. É uma coisa que eu falo para os meus pacientes também, né? De observar como é que o corpo está reagindo e anotar. Porque se você não anota, você não tem essa percepção. E o que mais acontece? Ah, por exemplo, eu pergunto, você é ansioso? Muitas pessoas falam, ansioso? Ansiosa? Não, sou não. Mas aí você vai perguntando e aí você vai identificando, ah, você tem certeza que você não é ansiosa? Porque não tem esse trabalho de observar como é que o corpo dela reage ao longo do dia. Então, sempre anote, observe. Então, é você se tornar um observador de si mesmo, do seu comportamento. Só que tem aquele ponto, né? Dá trabalho. Se observar, dá trabalho. E dói, né? Que a gente vê muitos erros, muita falha, então dá muita angústia, gente. Só que a questão é, a gente já é assim. Se a gente souber, a gente pode melhorar. Se não souber, vai ficar assim. Então, e outra coisa para pontuar, para facilitar para o pessoal entender quando é ansiedade ou não. A ansiedade, ela traz muitos sintomas físicos. Então, alteração da velocidade da respiração, aquela respiração mais rápida e mais curta. Na crise de ansiedade, bem mais forte, mas começa a observar seu padrão de respiração. Se está muito no tórax, está muito curtinho, ali tem um excesso de preocupação.
tremores, roer unha, arrancar cabelo, apertar a espinha loucamente, soco, cutucar, né, que é skin picking, que é ficar escoriando a pele. A gente tem muita alteração gastrointestinal, que o Gui vai comentar também, que ele trabalha com modulação intestinal. A maioria dos hormônios neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, a alteração de tem hora que é diarreia, tem hora de constipação e minha alimentação não alterou. Muito provável que tenha fatores emocionais ali. Então, a ansiedade, ela vem muito pro corpo, muito pro corpo. Dor de cabeça constante, rigidez muscular, são alguns dos sintomas físicos da ansiedade. E um ponto importante também, dermatite é muito típico de ansiedade. As pessoas, não, vou procurar um dermatologista para ver se resolve o meu problema, porque acho que uma alteração somente da pele, ele está associado com um quadro de ansiedade, ou de depressão também, né? Mas a ansiedade é um dos fatores maiores ali para alterações de pele. Alopecia também. Então você pode potencializar a sua crise de alopecia por causa da ansiedade que não está sendo tratada. Sim, a embriologia, né? A pele é a mesma origem que o tecido nervoso. Então, isso que o Guilherme trouxe é perfeito. A pele mostra muito como está o nosso sistema nervoso e a ansiedade ela manifesta psoríase, dermatite atópica, coceiras inexplicadas, mania de arrancar cabelo, mania de cutucar, mania de espremer. Todos esses tiques podem estar demonstrando uma ansiedade de base. A pálpebra pulando também, que é muito constante. O pessoal sempre pergunta o que é isso e fica assim, pensando em uma coisa cabulosa. Estresse. Com certeza. Fala um pouquinho da modulação intestinal que você trabalha e como que isso tem relação também com a parte dos neurotransmissores. Então, na modulação intestinal, a gente vai povoar as bactérias intestinais. Então, a gente tem inúmeras bactérias intestinais no nosso intestino. E aí, para a gente popular, fazer uma repopulação, a gente precisa de substratos. Os substratos que a gente extrai é do alimento. Então, por exemplo, os legumes, as frutas, os cereais, a proteína, tudo isso tem que ser utilizado ao longo do dia de forma adequada, posicionada, para você ter essa repopulação de forma adequada. Porque é no intestino que a gente vai formar ali a serotonina, a dopamina, tem o fator ali, por exemplo, no intestino a gente tem o triptofano, que ele vai formar o 5-HTP, que tem até o suplemento 5-HTP, que é a base da serotonina, o hormônio do bem-estar. Então você vai subir dessa coluna. Depois ali da serotonina a gente tem a melatonina. Então se essa cadeia que através da alimentação a gente vai populando ali e vai aumentando essa potência, né? Você consegue lidar melhor com o seu quadro de ansiedade, porque você está produzindo neurotransmissores de forma correta e de forma constante. Porque às vezes você pode produzir um certo horário, uma quantidade X, e ao longo do dia cair para Y, por causa da nutrição. Porque você, às vezes, você tem uma refeição limpa, com legumes, vegetais, com uma proteína de qualidade, e nas outras, muito industrializado. E esse industrializado, ele vai matando, né? Ele vai diminuindo essa população benéfica de bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, por isso que a alimentação, ela está atrelada no fator de ansiedade, de depressão. Então, uma pessoa mais ansiosa, aí a gente tem que verificar no primeiro parâmetro, né? Sua alimentação está muito ruim, com certeza você vai ser ansiosa. A sua alimentação melhorou e você continua ansiosa, aí já tem um fator comportamental. Mas, no geral, se tem uma alimentação rica em sódio, baixa em água, baixa em fibra,
estímulos de atividade física muito baixo, você vai ter uma população de bactérias ali numa qualidade muito ruim. E aí você dispara o fator de ansiedade. Mas se melhora esses pontos, a gente começa a melhorar também. Às vezes você não é ansioso, você só está se alimentando mal. Por exemplo, mulher sofre muito com constipação. O intestino que não funciona não produz neurotransmissores de forma adequada. E aí vai ter alteração de humor. Eu falo que quem caga é feliz. Então não tem como ser feliz se você está com a barriga estufada, cheia de gases, com muitas fezes, e você ficar com um sorriso de ponta a ponta. Não existe. Enfesada, né? Literalmente. Enfesado, literalmente. Então, para o intestino funcionar, ele tem que ter ali uma qualidade alimentar, um fluxo intestinal estável, que aí sim a máquina toda funciona. Então, ali, frutas, né, que tem bastante triptofano, por exemplo, banana é uma fruta que tem bastante triptofano. Deixa eu pensar numa outra aqui. Kiwi também ajuda muito nesse fator, porque ele tem triptofano e tem fitomelatonina, que melhora a qualidade do sono. Então, se pega a qualidade de sono, dorme bem, maior relaxamento, a ansiedade ela vai dar uma diminuída. Maracujá também melhora muito. Cacau, fazer banana com cacau é muito bom. Às vezes a panqueca de ovos, banana e cacau funciona muito bem. Você aumenta o seu aporte de triptofano. Outro Cacau de exemplo, mercado mesmo? tem que ser o 100%. Cacau 100%. Mas é esse cacau que o pessoal usa para substituir o café, né? É. Qual que você fala que é a substituição de café? Não sei, porque tem gente que toma cacau. Aí eu fiquei, será que é o do mercado mesmo? Mas é esse. Se for Será? o 100%, ele não é nada agradável, né? É Tem que forte, utilizar né? alguma base doce ali. O 100% é Tava extremamente amargo. pensando para substituir o café e me falaram de usar o cacau e que tinha melhorado a ansiedade. O, Então deve ser por essa produção de 5-HTP que você está trazendo serotonina. o cacau, a gente utilizando ali, eu já utilizei algumas estratégias para quem precisa melhorar o foco. Porque ele vai melhorar ali a via de 5-HTP e serotonina. Para concurso. Então, se você quer ficar mais focado, você usa o cacau. Só que é terrível. Geralmente é 25 gramas em 150 ml de água, aquela água suja terrível. Melhora o seu foco, mas às vezes o paladar não agrada, não é tão palatável. Mas melhora bastante o foco, né? E Que diminui a legal. ansiedade. Sim. Vou testar esse, gente. Trago notícias. Mas aí, para ficar mais palatável, você pode fazer uma panqueca utilizando ali. E a dosagem de cacau é importante. Porque tem que ser acima de 20 gramas. Abaixo disso, não vai funcionar a composição do cacau. 25 gramas de cacau. Fica bem concentrado e bem forte. É, deve ser bem forte. Se a pessoa tem um propósito de melhorar, vai encarar. Se a Sim. pessoa esbarrar num fator ali Queria muito só paladar tomar um e Todd? é só tomar um Todd, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas é óbvio que tem outras estratégias também que a gente pode utilizar para melhorar esse foco, né? Por exemplo, a atividade física melhora o foco e diminui a ansiedade. Porque você, por exemplo, se você está correndo, você está mais preocupado em não cair do que se você responder o WhatsApp de fulano X ou Y. Sim. Você tá mais preocupado em não morrer na corrida, né? Principalmente os iniciantes, do que nos problemas externos. Então, É a um atividade estado física traz meditativo, você. né? Exatamente. Então, a atividade física ela traz esse foco, te deixa mais centrado. Eu falo para ansiedade que é para quem tem ansiedade que exercício físico é inegociável, não tem negociação. O que a gente pode negociar é qual tipo você vai fazer, o que você vai tentar, o que você gosta. Agora, o que você vai fazer ou não, não tem como. Claro que, novamente, se a pessoa está passando por uma fase muito difícil, muito complicada, aí primeiro a gente dá o suporte, né, medicamentoso, terapêutico, para ela ficar bem, para ela executar o autocuidado. Mas a grande chave de uma boa saúde mental e, consequentemente, de um bem viver, porque quando a nossa cabeça está em paz, tudo está bem. Quando a cabeça não está
em paz, nada tá bem, então vai passar pelos hábitos. Então, estabeleceu as forças, tem que movimentar, principalmente para gastar os hormônios do estresse também que a gente libera na ansiedade, que é o cortisol e a adrenalina. Então, tem que literalmente gastar os hormônios. E Um ponto importante em questão da escolha da atividade, que fazer atividade é super importante. Só que tem um porém. Por exemplo, a pessoa que se cobra muito, vive muito no futuro. Se ela vai para um CrossFit, por um lado é bom, por outro lado é competitivo. ruim, porque ela entra novamente em uma área competitiva, aonde ela começou hoje e amanhã ela já quer pegar uma casa que ela nunca pegou na vida. E aí ela tá olhando um amiguinho que já tá ali 2, 3 anos treinando, que tá no alto nível. Então, o ambiente no qual você indica para o paciente estar utilizando, ele é importante também, porque em vez de melhorar, ele pode piorar. Sim, sim, sim. Então, Bem observado. essa parte de competição, ela tem que ser observada. Cada caso é um caso, tem que ser observado, né? Mas em casos de crise, é um tipo de atividade que eu não recomendo. Sim, sim. E é legal a gente pontuar que do exercício físico também é importante ter algum exercício de resistência, gente, para aumentar a massa muscular. Porque é isso, eu gosto de fazer dança. Aí vai lá e dança 2 vezes na semana. 80 vezes melhor do que quem não faz nada. Mas ainda também não está satisfatório, porque a gente precisa de exercício de resistência, que normalmente é musculação ou pilates, que vai realmente fazer resistência 2 vezes na semana, que é o ideal, para aumentar a massa muscular, que também está bem relacionada à alteração de peso, né, ao metabolismo todo. Metabolismo, função, mobilidade, porque tem que pensar no médio e longo prazo, né? A pessoa ali com mais idade, ela pode ter dificuldade de se movimentar para fazer coisas diárias, pegar um garfo que caiu no chão, deitar na cama, sentar no vaso. Então, isso é importante, né? Que é além da ansiedade. Então, a atividade física, ela tem que ser utilizada, o cardiorrespiratório também, mas tem que construir músculo. Não dá para ficar só no aeróbio. E eu queria voltar. Ninguém mandou pergunta, então eu vou perguntar. Queria voltar numa parte das bactérias, da parte intestinal, gente, porque eu não sei que visão vocês têm da bactéria, mas a faculdade me trouxe muitas coisas. Primeiro, bactéria, ela não é sempre negativa. A gente tem as bactérias boas e a gente tem que zelar por essas bactérias boas, porque senão elas perdem para as bactérias más, que são as que trazem a disbiose, né, que ele trabalha, que trazem o inchaço, que traz as doenças. Então, a gente tem que zelar pelas boas bactérias. E boa parte disso é pelo alimento. Adivinha quem gosta mais de açúcar do que você? As bactérias más do seu intestino, que mandam sinais para o teu corpo querer esse açúcar também. Então, tem aquela história de estou alimentando o lobo bom ou o lobo mau. A gente pode pensar se eu estou alimentando a bactéria boa ou a bactéria má com aquele alimento também, porque a gente tem todas dentro do intestino. O que vai mudar é a proporção. Então, a gente tem que ter uma proporção maior de bactérias boas do que bactérias ruins. E isso tem a ver com o que a gente está dando para elas comer também, né, Gui? Exatamente. Da mesma forma ali que se você entrega muito legume, você vai aumentar a população de boas bactérias que utilizam esse substrato dos legumes para crescer, tanto as positivas como as negativas. Se a pessoa usa muito industrializado, ela também vai aumentar essa população, só que na grande maioria vai aumentar somente as negativas. E aí você pode ter algumas síndromes de bactéria no intestino, igual a SIBO. Então você vai ter uma superpotência ali de bactérias nocivas, e aí você tem muita distensão, gases, geralmente o intestino extremamente constipado, que vai a cada 7 dias no banheiro. Então isso tudo passa pelo alimento industrializado, o açucarado,
o hiperpalatável, né? Tudo aquilo que você abre pacote, você está potencializando aí essas bactérias negativas no seu intestino. Eu costumo falar uma coisa que não é a ferro e fogo, mas para embasar nosso pensamento de alimentação. O que faz bem não é bom e o que é bom não faz bem. Porque, em geral, é nisso do palatável, né? O que é mais gostosinho? É mais gostosinho o prazer imediato. Mas a gente sempre tem que colocar na balança prazer imediato ou qualidade de vida a longo prazo, né? Que é o envelhecimento saudável que o Guilherme trouxe, que é um dos principais objetivos da gente se cuidar, é a gente, não só o envelhecimento, mas a gente garantir a nossa autonomia por toda a vida, né? Que é um dos grandes sonhos de todo ser humano, é dar conta de si. E se você quer dar conta de si, cuide dos seus hábitos, tanto para você dar conta de si agora, quanto futuramente. E pense, eu vou comer isso eu que quero ou é a minha bactéria má que quer isso? Tem isso. Assim, por exemplo, a pessoa quer comer um salgadinho. Tem problema? Uma vez ou outra na vida, não tem problema, não vai fazer mal. É até interessante colocar, porque às vezes você está num momento social, alguma coisa bem específica, não vai te causar dano nenhum. Às vezes a pessoa já não tem mais paladar para aquele tipo de alimento. Então, pouco importa se está disponível, se ela pode comer ou não, ela já não tem essa aceitação. Isso Porque é a uma papila paz, né? gustativa, porque a papila gustativa dela já não tem uma aceitação para aquele tipo de alimento. Ou então, às vezes, já testou de comer em algum momento e teve alguma distensão abdominal, teve alteração no fluxo intestinal. Então já pesa na balança. Ah, não quero ter aquele desconforto só porque eu vou comer uma quantidade X de salgadinho, por exemplo. Às vezes a conta não fecha e a pessoa automaticamente já fecha essa conta e fala, não, isso aqui não, não quero, nunca mais, pronto, acabou. Mas pode fazer o uso de vez em quando, só não pode ter essa reincidência, né? Utilizar salgadinho ou biscoito, por exemplo, é sempre que possível, ou como rotina, todos os dias, aí que não dá. Uma coisa que você sempre trouxe nas consultas e que eu gosto também dessa linha de pensamento é não fazer uma dieta restritiva, gente, porque isso angustia, não é não pode comer, é isso. O que é majoritário? Porque a tua saúde não é o que você faz de vez em quando, a tua saúde é o que você faz sempre. Fazer de vez em quando, tudo bem, isso é exceção. A gente é construído pelos nossos hábitos. Então tem muito mais a ver com parar e olhar a tua rotina e falar, nossa, de segunda a sábado, né? Gente, eu fiquei decepcionada também que o negócio do dia do lixo não é um dia inteiro, é só uma refeição. Achei pai. Mas tudo É bem. somente uma refeição. Nada a ver, podia ser um dia, mas isso é um. Mas Um dia já dá para alterar bem a microbiota intestinal. Se a pessoa sai já ali do X para o regula Y, a semana toda. exatamente. Tem pessoas que fazem ali a alimentação de segunda a sexta muito bonitinho, mas de sábado e domingo o padrão alimentar muda por completo. E aí o intestino fica como? Maluquinho. Louco. Então, e inclusive o José Ricardo só jogou aqui batata frita. Batata frita, eu já vi um negocinho. Você vê o nível de maturidade da pessoa pelo tanto de batata frita que ela coloca no prato. Tem muito a ver isso da maturidade. Claro que é uma brincadeira, mas que dá pra gente dar uma observadinha de leve. Mas tem muito a ver com a maturidade na alimentação mesmo, né? De entender como um adulto de que é um alimento bom para o meu corpo, para me cuidar, e que é um prazer de, só quero comer uma coisa gostosa. Tá, mas você quer comer uma coisa gostosa todas as horas? E sua alimentação é uma fonte de prazer ou uma fonte de nutrição? Então a gente tem que se questionar essas coisas, porque senão a gente vive no automático. E o automático é os alimentos de pacote que o Gui está trazendo, que é o contrafluxo da saúde, é saindo pela tangente da saúde. É, Então fica a a questão, brincadeira. Desculpa. a questão da batata frita, né? Se você comprar batata frita de mercado, aquela que é congelada, e colocar na air fry, achar que está sendo saudável porque não tem gordura,
é um tiro no pé, porque antes dela ser congelada, ela é frita e depois congelada, e aí depois é ensacada. Então ela foi utilizada ali um modo de preparo que é nocivo para o nosso organismo. Então, quer fazer uma batata frita de qualidade? Você compra a batata inglesa, escolhe a bonitinha, corta, higieniza, tudo certinho, e aí você pode fazer no air fry. Não tem problema, aí dá para fazer. Agora, tudo que for imersão, que você coloca lá um balde de óleo e coloca qualquer alimento, tem que ser abolido, porque você traz também uma instabilidade no seu intestino pelo volume de óleo. Porque geralmente quando você tem um grande volume de óleo na sua alimentação, o seu intestino sempre vai ser muito mais solto. E ter intestino solto, eu sempre pergunto, né? Qual que é a textura de fezes para as pessoas? Sabia As pessoas ficam que ia meio, rolar hã? o visto. Sabia que ia rolar o visto. Então, o padrão de fezes é o estilo bananinha. É aquele que você passa o papel e nem suja. Se está sujando demais, se está com as fezes extremamente pastosas ou líquida, tá errado. E às vezes a pessoa usa muito óleo. Esse óleo da batata frita, vai fritar um frango, né? Outro dia eu fui viajar, fui para Januária. Aí via a menina fritar a carne. Ela colocou acho que uns 1 litro de óleo para fritar uma carne. Eu falei, meu Deus, faço não, menino. Faço não, que é bater Prendeu, né? no meu intestino. Você tá doido. E aí, evitar esse tipo de consumo, a base de óleo. Mas a batata frita, nesse modelo, né? Você comprando a batata inglesa e preparando ela de forma caseira, dá para ser feito. É muito o como, né? A alimentação é como vai ser feito aquele alimento. Porque aí você pode pegar o alimento, uma berinjela, e você empana e põe queijo e põe tudo, e a berinjela se perdeu lá no meio daquilo. Então, é muito o como a gente vai se alimentar. E boa parte está relacionada a isso. O quanto é pronto e o quanto a gente fez. Esse o quanto a gente fez, na verdade, é pensar o quanto o alimento se aproxima do solo. Porque a ideia da alimentação, né, além do prazer que Deus colocou para manter nossa sobrevivência, é a nutrição, é trazer vitaminas e minerais para o corpo. Onde estão as vitaminas e minerais? Elas estão no solo. Então, quanto mais o alimento veio direto do solo, mais vitaminas e minerais. Mesmo assim, já vou fazer uma crítica que é isso, que o solo está empobrecido de vitaminas e minerais. Então, mesmo comendo bem, a gente também não está garantido. Comendo mal, aí foi para casa do chapéu. Então, o alimento que está mais próximo do solo tem mais vitaminas e minerais. Passou por processos, a gente vai perdendo a vitamina e minerais e vai aumentando normalmente o índice glicêmico e o nível de gordura, né? E também dos temperos, né? Dos condimentos, para manter aquilo num pacote durante meses, anos e E vai. tem um outro problema também, é que aquele alimento com bastante nutriente no solo ou com uma queda de nutriente, ele vai ter uma perda também na nossa digestão, né? Na digestão e na absorção. Aí vai depender de como que anda o seu estômago para fazer uma boa digestão e como é que anda o seu intestino para fazer uma boa absorção. Então ele vem tendo perda ao longo de todo o processo. Até virar fezes, né? Aquilo que o corpo não aproveitou mais, falou, ó, isso aqui já não serve, taca fora. Você tem uma perda desses nutrientes. Então, quem não se alimenta direito, ele sempre vai estar muito mais desnutrido. Sim, sim. E mesmo quem se alimenta também observar, gente, porque eu vou até comentar aqui, eu cuido da minha alimentação e recentemente eu descobri, tô com anemia e com uma baixa de B12. A anemia eu acho que pelo o DIU que eu coloquei, que muda a questão do fluxo. Mas a B12, tipo assim, eu cuido da minha alimentação, tô indo atrás e mesmo assim acontece. Então, tô compartilhando pra gente ter atenção, observar nosso corpo, porque tem coisas que são mais visíveis, tipo a gente trouxe a ansiedade, a gente vem manifestando no corpo
mas essa questão de vitaminas e minerais, muitas vezes a gente vê no exame antes de manifestar. Então a gente tem que cuidar, até quem está se cuidando tem que se cuidar mais, porque é isso, né, gente? Não tem outro caminho, não. Eu não sei outro, não. Só sei o de me cuidar, porque isso que me permitiu tanto a medicina quanto viver bem. É o que eu falo, é o que eu busco. E eu acho que é onde a gente consegue realmente uma qualidade de vida, um bem viver. Porque, por exemplo, indo até para uma questão de realização, de propósito, de espiritualidade. Se você não tiver um bom corpo, um bom veículo, não tem como você executar as coisas que você quer. E a gente pensar que qual combustível eu estou colocando nesse veículo, qual manutenção eu estou dando nesse veículo, para que eu realize as coisas que eu me proponho, para que eu execute meus sonhos. Então, tudo passa por esse autocuidado, por essa manutenção. Imagina que você é um veículo, o veículo tem que ir no mecânico toda semana, quase. Toda hora tem um trem para resolver. É fazer aquela manutenção preventiva. Antes de estragar, de dar algum problema, você tira um tempo para observar. Precisa trocar pneu, precisa trocar a pastilha de freio. Mesma coisa ali com o seu corpo. Deixa eu fazer um check-up aqui a cada 6 meses, um ano. Se a pessoa tem um cuidado maior com o corpo, cada um ano. Se tem menos, aí a cada 6 meses. Porque com certeza tem algum problema na sua máquina. Só que a sua máquina ela é extremamente esperta e ela vai arrastar isso por anos. Às vezes, em alguns casos, não. Mas na sua grande maioria ele dá uma arrastada. Aí quando você vai pegar ali, checar o seu corpo, é um grande estrago. E aí para reparar isso, você vai precisar de muito dinheiro e de muito tempo. E às vezes, nem isso resolve. O corpo tem sempre mecanismos compensatórios, né? Isso é muito interessante, isso em qualquer lugar. Normalmente o problema que está sinalizado ali, ele não é a raiz, gente. Ele é a consequência de outra coisa. Que aí é isso que a gente está trazendo. Quanto antes a gente descobre, se eu descobrir a nível de vitaminas e minerais, está melhor do que eu descobrir como uma disfunção que eles podem causar, que aí vai ter nomes de outras doenças. Então, quanto antes a gente descobre, melhor. Menos perda de tecido, menos danos foi causado. Então, o melhor remédio é a prevenção. Exatamente. Por exemplo, exames de sangue, né? Que eu sempre peço para avaliar como é que tá ali fatores de ansiedade. B12, ferro, zinco, selênio, o hemograma completo, testosterona, é importante, porque como é que o metabolismo da pessoa vai girar se a base de testosterona dela está muito baixa? Ela vai ficar mais ansiosa. Então ela vai ter um problema ali no metabolismo hormonal. E isso impacta, né, na questão da ansiedade. Então, verificando esses fatores e aí, organizando com a alimentação, às vezes suplementação e até mesmo a via medicamentosa, a gente consegue reparar esses pontos. Por isso que é importante fazer a preventiva, né? Então, o que que baixou? Porque em algum ponto, às vezes, você consegue melhorar vitamina D, por exemplo, você aumenta D, aumenta ferro, mas a B12 não está aumentando. Por que que ela não está aumentando? Será que você tem algum problema gástrico? Está sofrendo com gastrite? Tem refluxo? Então, ir investigando aos poucos até ajustar tudo. Perfeito. Ó, a gente tá 8h55. Pensei da gente pontuar melhor quais os alimentos ajudam, quais dificultam, que é a parte que eu mais quero da live. Tô brincando. Tô brincando, não, tô falando verdade. E também que eu acho importante pra ficar mais claro de, tá, e como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? O que que eu prefiro comer e o que que eu não devo comer. No geral, industrializados você tem que evitar ao máximo, né? Então, salgadinho, biscoito, enlatados, embutidos, por exemplo, enlatado. O atum, ele é uma boa opção, ele é exceção, porque tem ômega 3, a base dele
é a gordura, e a gordura é importante para a produção de hormônio. Alimentos industrializados, suco de caixinha, refrigerante. Você pode usar isso em momentos pontuais, mas não na Tudo sua bem rotina. pequenininho assim, não é um pontão não, tá? Exatamente, pontuais. E de alimentação fazer o uso de frutas, não tem restrição. Todas as frutas, abacate, banana, maçã, melão. Por exemplo, o ansioso que toda hora quer mastigar. Frutas com baixa caloria, como melancia. Tenta comer 500 gramas de melancia por um ansioso. Não vai dar que você vai ficar indo fazer xixi toda hora. Melancia, melão, abacaxi. Essas frutas, elas não vão melhorar o fator ali de hormônio, por exemplo, do triptofano, mas cria fator de saciedade. Que aí, ao invés dela comer um biscoito, de comer mais pão do que deveria dentro da dieta, ela está aportando mais fibra, que vai dar mais saciedade. As oleaginosas, ela é bom, mas tem que ter muito cuidado, tem que ter maturidade. Porque às vezes a gente passa ali 10 unidades de castanha, e aí a pessoa não tem maturidade, aí consegue comer o pote inteiro. Castanha é muito bom, só que é um alimento extremamente gorduroso. E aí você tem esse salto calórico, né? Castanha do caju, pará, nozes, amêndoas, macadâmia, são bons alimentos, mas tem que ter muito cuidado. O abacate também, ele é muito bom para o intestino, para controle de ansiedade, mas ele é muito calórico. Imagine você comer ali um abacate inteiro. Então você tem um salto calórico muito grande, tá? Legumes em si, para você melhorar ali a população das bactérias no intestino. Então, a abobrinha, quiabo, chuchu, abobrinha, repolho, alimentos que fermentam também no trato gastrointestinal, né? Repolho, qual mais que a gente pode usar? Queijos, principalmente os queijos mais curados, os fermentados, queijo Minas padrão, canastra, meia cura. Ele também, aí a gente tem que tomar um cuidado com a quantidade, porque queijo é muito bom, mas se você erra a mão igual o abacate, mais salto calórico. Mas como ele fermenta e é uma fermentação boa e positiva no nosso intestino, então ele vai ser um aliado contra a ansiedade. Cereais em si, por exemplo, farelo de aveia, que tem bastante fibra, tem a beta-glucana, que ele vai melhorar, né, a produção de neurotransmissores no nosso intestino. Então, no geral, o alimento à base, que vem da terra, pode comer tranquilo, que vai ajudar ali na produção dos neurotransmissores que a gente produz no intestino. Perfeito. E eu quero pontuar que para a área da saúde mental, o que a gente mais tem estudos é da vitamina D, da vitamina B12 e do ômega 3, auxiliando na função mental. Eu tenho procurado bastante nos exames dos meus pacientes observar e normalmente tem suplementado. Normalmente as duas estão baixas, vitamina D e B12. E compartilhar do meu processo pessoal de cuidar da alimentação, o que realmente fez diferença é parar, planejar e organizar a alimentação do dia ou da semana. Isso de toda hora, eu vou comer, vou ver o que eu vou comer na hora que eu tô com fome. A probabilidade de comer errado é muito alta, porque na hora que a gente tá com fome, o corpo vai buscar o alimento mais calórico, que ele quer suprir aquela energia, ele está desesperado por energia. Então é natural que a gente vá para as coisas mais gordurosas, mais açucaradas. Então o que mais me ajudou foi tirar um dia da semana para organizar. Eu fazia muito marmitinha, agora não tenho feito tanto, mas foi a melhor fase. É já deixar as comidas prontas, ou pelo menos organizar na cabeça e na agenda o que você precisa para comer bem essa semana. Outra coisa que eu pratico no mercado, que eu já vi essa orientação, quando for no mercado, pega 3 frutas, 3 verduras e 3 vegetais. Para
dá uma boa base ali de alimentação. Que às vezes a gente fica, pegou fruta, peguei. Pegou verdura, pegou. Aí foi ver, pegou 2 frutas, pegou uma verdura e um legume. Não vai sustentar uma boa alimentação assim. Então, a gente trouxe que é muito mais os alimentos naturais, né? Os alimentos da terra e em grande quantidade. Outra coisa que foi chocante na dieta é o tanto de vegetal que tem que ser, gente. Porque o pessoal de antigamente não sabia comer. Porque a nível de informação e a nível de acessibilidade também, né? Não tinha mercado para todo lado, não tinha esse acesso. E não tinha informação. Quando a gente era criança, alimento de criança era biscoito mesmo, não tinha crítica. Ah, dá um miojo, dá um biscoito e tava ótimo. Mas o Até me porque dá chocou, menos trabalho, né? sim. Comer o E não, e biscoito era dá menos comida de trabalho que criança. cozinhar uma abóbora. Sim, mas tipo, até recente não tinha essa crítica, assim, de Sim. você tá matando o seu filho. Agora a gente já sabe. Mas eu fiquei chocada com a quantidade mesmo de vegetal que tem que ser, gente. Não é enfeite, não é, que bonitinho o alface o tomate. Igual, às vezes, pede marmita, eles mandam um trem desse tamanho, o cheiro do alface, pelo amor de Deus. Não é, é metade do prato, gente. O Guilherme faz comer 250 gramas de vegetais. Não cabe vegetal no meu prato. É muita coisa. É, o Então, vegetal é extremamente importante. Só que é um problema que já vem do início da formação, né, da criança. Como ela não tem muito acesso, né, não oferecem à criança, aí chega na fase adulta mais limitado. E aí o vegetal ele é sempre escanteado, quase que não tem. Então, por exemplo, nas minhas prescrições eu coloco lá no mínimo 100 gramas de vegetais, né? E eu falo vegetais, os crus, então alface, o tomate, a rúcula, fora o legume, que aí o legume ele pode ser cru ou cozido. Então, a abobrinha, por exemplo, você pode fazer ela das duas formas. Então, legume e vegetal tem que ser utilizado, porque ele é um grande aliado em fator de saciedade. Melhor comer legume em grande escala do que você comer uma pequena porção de castanha e começar a ter efeito indesejado ao longo do seu dia, principalmente ganho de peso, é, alteração de fluxo intestinal. Então, o legume ele é extremamente importante, legume e vegetal. E assim, almoço e jantar. Almoço ou no lanche. Vai fazer um lanche? Coloca alface, coloca cenoura, coloca tomate, beterraba. Faça um pratinho. Muitas vezes eu passo macarrão para a pessoa e eu falo: você vai fazer um pratinho de salada junto, tá? Tranquilo? Não, tranquilo. Tem que ter. em todas as refeições, todas as qualidades de alimento, carboidrato, proteína e vegetal. Exatamente. Por exemplo, às vezes a pessoa não come muito vegetal. A gente usa fruta no lugar para fazer um efeito compensatório. Sim, e eu vou falar aqui, as pessoas normalmente ficam boladas comigo, ficam revoltadas, mas muitas vezes a fome, na verdade, é sede, gente. O corpo, ele não interpreta bem, ele não interpreta não, quem não interpreta é a gente, né, que acabou de comer e acha que ainda é fome. Mas o corpo dá sinais parecidos. Então, se você se alimentou há pouco tempo, menos de 3 horas, possivelmente é uma água, gente. E só de mudar a ingesta hídrica, né, já vai mudar essa fome também. Então, nem sempre é sede, mas boa parte das vezes é sede. É, eu falo para os meus pacientes que têm dificuldade, né, de beber água, é que o nosso corpo é extremamente inteligente, ele nunca fica sem água. E o nosso corpo, ele tem um reservatório de água que fica lá no intestino grosso, onde ficam as fezes. Então, para você que não toma água, o corpo, de forma muito inteligente, ele está vendo que não está recebendo nada, o que que ele faz? Ele retira a água das fezes e faz a reidratação. Então, quando você estiver ali, às vezes fazendo uma atividade, caminhando para ir no trabalho, qualquer coisa estiver escorrendo um suor, então começou a fazer atividade física, mas não toma água, e aquele suor estiver escorrendo assim, é água de bosta que está escorrendo no seu rosto. E isso pode doer depois. E ou Exatamente. senão ele Então, tira lá do seu rim e mata seus néfrons, porque néfrons sem água morre. Mas água também não exatamente. tem negociação, gente. É ver, não gosto de água. Coloca um aroma,
Normalmente é porque não lembra, não é porque não gosta. Aí quem não gosta, aí coloca um hortelã, coloca um limão, né? E dá teu jeito, dá teus pulos, porque água também é inegociável, porque todas as reações químicas do corpo acontecem com água. O corpo sobrevive no Alasca, sobrevive no Saara, então ele vai dar um jeito de se adaptar à sua baixa ingesta de água. Ok, vai sobreviver. Mas quais condições você está dando para o teu corpo executar o que você quer, ir atrás dos seus sonhos, ter uma vida de qualidade, estar em paz? Se você não está cuidando desse veículo, ele não vai te entregar o melhor. Ele não vai funcionar calmamente como se fosse um carro. Se o óleo não tá bom lá, vai acender luz e vai sair fumaça e vai acontecer. E nosso corpo tá dando esses sinais. O problema é a gente ignorar esses sinais, continuar acelerando, né? Que é o caso da ansiedade que a gente tá falando. E de repente bateu. Ah, vai parar no pronto-socorro com um ataque cardíaco, achando que tá infartando, que boa parte das pessoas descobrem assim em pronto-socorro, porque não tinha percebido os sinais que o corpo estava dando. E não tô falando que é fácil, eu também tô na batalha da ansiedade. E a questão é esse gerenciamento diário, que, por exemplo, eu era uma criança muito agitada, eu sempre fui muito enérgica. E aí eu chego nos estudos, na medicina, no mercado de trabalho que inflama isso muito mais. Então, a questão é, eu já tenho uma base agitada, uma base enérgica. Se eu não gerenciar isso diariamente, facilmente isso vira uma ansiedade. O pessoal que tem TDAH também tem essa hiperatividade de base. Se não quer dizer que tem TDAH, vai ter ansiedade, mas tem TDAH e não cuida, vai ter ansiedade. Então, a depressão, dependendo também do cuidado, a pessoa entra nas preocupações, né, do que vai ser, do que vai acontecer, que aí a gente tem a depressão mista, que é a depressão com ansiedade. Só a parte comportamental, que o Guilherme trouxe muito bem no início da live. Limites entre vida pessoal e profissional, como a gente se relaciona com o celular, tudo isso também pode dar ansiedade. Então, é a gente observar onde estão nossas causas, onde estão nossas consequências, para a gente viver bem, gente. Que é isso, deixar que o corpo se faça as funções dele, né? As funções físicas, musculares, que a mente faça o papel dela, que é planejar, que é supor, mas tudo isso de forma controlada e principalmente direcionada. Acho que uma coisa que a ansiedade também angustia demais é essa falta de direcionamento de várias possibilidades em si, e você não está centrado ali no qual é o melhor que eu posso fazer, que entra aquilo, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. E fazendo o que está no nosso controle, a vida flui com muito mais leveza, muito mais paz. O primeiro passo é começar, né? A mudar hábito, para aí sim você notar a diferença. E é uma construção diária. Todo santo dia você colocar um tijolinho para melhorar a ansiedade. Se a pessoa tem ansiedade, ela tem outras coisas envolvidas. E aí você começa a melhorar a questão da alimentação, colocar atividade física, regular sono. Tem que regular sono. É o pilar. Se não dorme bem, vai ser um ansioso. Não tem jeito. Se não treina, vai ser ansioso. Se não come bem, vai ser ansioso. E assim, você pode ter ansiedade que pode puxar para outras coisas. A depressão também, você pode ser um ansioso, depressivo. Então tem que ficar muito atento, porque às vezes é uma coisa pequena que começa a ganhar progressão. E aí fica mais difícil de você lidar ali com várias patologias ao mesmo tempo. Sim. É isso, gente. Hoje a gente tem muito mais coisas estimulantes. Eu até brinco, tá mais fácil perguntar quem não tem ansiedade do que quem tem. Porque realmente o nosso estilo de vida tá acelerando a gente. Só isso de luz na cara, depois que já acabou o sol, isso daqui já dá ansiedade. Então, todo o fluxo é para acelerar a gente. E essa aceleração, ela se manifesta na mente como ansiedade, e a ansiedade se manifesta no corpo como de outras formas. Então é a gente parar, respirar, se acalmar e falar para onde eu tô indo e com qual velocidade eu tô indo.
Porque o fluxo, o cardume, ele tá todo ansioso, ele tá todo passando no fast food, ele tá todo indo bem rápido. A gente tem que parar e pensar em mim e principalmente em hoje. O que eu posso fazer hoje? Um dos principais remédios, né, para ansiedade é cuidar bem do seu dia de hoje. É isso que a gente pode fazer. Exatamente. Foi um prazer, Gui. Muito bom conversar com você. Nossas consultas são bem Prazer todo meu, Bel. parecidas. Prazer É todo meu terapia pelo com alimentação. prazer todo meu aí pelo convite. Espero que tenha esclarecido um pouco, né, da ansiedade para a galera que estava acompanhando e precisa fazer acompanhamento. Se você sofre com ansiedade, não é só com dica que vai resolver esse problema. Você precisa de um acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, nutricionista, às vezes um personal para guiar você no treino. As pessoas hoje em dia têm, não, sigo muitas pessoas. Só que na internet, cada pessoa tem um método de trabalho. E aí fica meio que perdido nas informações. Então, pegue indicação com pessoas que obtiveram sucesso em tratamento, para aí sim escolher aquele profissional, você pega, dá confiança para o profissional, porque, por exemplo, não adianta o paciente chegar para a Isabela com um quadro de ansiedade, achando que ela vai resolver o problema da paciente com um mês, 2 meses. Não adianta o paciente ansioso chegar para mim achando que eu vou resolver o problema com uma dieta. Não tem como. Então é dar uma sequência no trabalho. E é um trabalho de médio e longo prazo. Para aí sim você surtir efeito, ver as modificações, ver o crescimento. Mas quando acontece é maravilhoso, gente. Vale tudo a pena. É E é escolher o nosso gratificante. difícil, né? Que compartilhei recente. Ser obeso e ter uma vida fitness dá trabalho, os dois dá trabalho. A gente tem que escolher o tipo de trabalho, falando aqui de alimentação. Mas tudo dá trabalho, gente. Não tem caminho sem trabalho. Então a gente escolher o que traz benefício para o nosso corpo e na qualidade de vida e na saúde, a gente esticar um pouquinho esse olhar para o médio e longo prazo que o Guilherme falou, porque são construções e não se constroem. Agora os chineses estão construindo tudo muito rápido, né? Mas grandes construções antigamente não eram tão rápidas. Então é tijolinho por tijolinho e qualidade de vida e saúde mental principalmente, está relacionada com esses tijolinhos do dia a dia. Não coloca isso lá na frente, principalmente ansiedade. Não é porque quando der certo no emprego, quando eu conquistar aquilo, não tem esse quando. É hoje. O que eu posso fazer por mim hoje. É viver com qualidade, não sobreviver, né? A grande população está sobrevivendo. E aí fica bem mais complicado. Perfeito. Sair desse piloto automático. E é isso, gente. Lapsos de consciência. Nossa, que ideia maravilhosa. Nossa, é isso mesmo. Tá, o que eu posso fazer com o segundo passo? Que é com essa ideia que eu tive, qual é o próximo passo? Fiz vários dias, fiz 10 dias e depois falhei no outro. Ok. Quando você lembrar, volta a fazer. Cai 50, levanta 51. É tentativa e erro. A gente está aqui também nessa jornada do autocuidado. Se o Guilherme ficar dias sem comer e sem exercitar, vai ficar ansioso. Se eu ficar um dia sem cuidar disso, já vai atacar a ansiedade também. Então, é sobre o gerenciamento diário. Para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde, é gerenciar o dia a dia. Então, muito obrigada para vocês que assistiram. Mandem temas Agradecer aí o para as público. lives. Pois é. Muito obrigado aí pela presença. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que eu estou disponível aí para tirar alguma dúvida, tá? Também estou aqui, ó. Eu com a cabeça e o Guilherme com o intestino. Vamos ajudar nessa jornada. A dupla dinâmica. Sim, mas é muito importante que você trouxe de ter acompanhamento, gente. Porque às vezes a gente banaliza, né? E também, é simples, ou acha que tem que dar conta de tudo. E não. Se o teu corpo tá sentindo, se você tentou algumas vezes e não conseguiu, se o fardo tá pesado,
é pedir ajuda, gente. Tem N formas de pedir ajuda, tem N tipos de profissionais, mas vá atrás, que a solução vai aparecendo. E é isso, são peças de quebra-cabeça. Então, uma hora você passa com o psiquiatra, outra hora você passa com o nutricionista, outra hora você passa com o fisioterapeuta, outra hora você passa com o neuro, outra hora com a psicóloga, vai sempre. Então, pode, José, fazer uma pergunta? Mas é isso, gente. É um quebra-cabeça que é a vida toda de peças, mas eu acho que é encantador porque essas peças são sobre descobrir a nós mesmos, né? Então, vale a pena a gente cuidar e dedicar para esse quebra-cabeça para ele formar uma boa imagem, que é a construção realmente que a gente vai levar, né? Como a gente se construiu nessa vida. Mande, José Ricardo, sua pergunta. As perguntas eu não tô vendo aqui. Você tá Então, não, teve querendo mais introduzir? comentários ao longo da notícia. A tia falou que você é lindo, sua prima falou que você é lindo. José Ricardo toma café para dormir. O José José Ricardo gosta de Ricardo batata frita. Maria Nunes falou: eu dispenso batata frita. É a sua mãe, não é? é minha mãe. Tem um pouquinho de viés aí, né, Mari? Exatamente. Bananinha. E a GC mandou. A Mari falou que coloca gengibre na água. Então, gente, dá Gengibre pra é saborizar a bom. água. Fica muito bom. Já não tem Gengibre, muito. alecrim, hortelã. Pode usar morango, pode usar limão siciliano, limão comum mesmo. José... Oi, Érica, boa noite. O José Ricardo mandou. Dá uma dica pro povo que vai ao banheiro e fica forçando. Tá certo? Voltamos ao Bristol, porque o cocô, ele é o diagnóstico de como tá o intestino. Não tem, meu cocô é assim. Não, seu cocô é assim porque você se alimenta assim. Você está fazendo muita força, é porque está faltando fibra. Então tem que Ficou ficar mudo aqui. atento a isso. Ah, tá. Cortou? Pra mim, cortou um pouco, mas não sei se foi só aqui. Eu vou até repetir, que as fezes mais endurecidas, ter que fazer força, é um sinal que está faltando fibra na alimentação. As fibras ali de cereais, como farelo de aveia, quinoa, linhaça e também dos legumes. Então, quiabo, abobrinha, abóbora moranga, vegetais, tomate, alface, cenoura. Então, tá faltando isso ao longo do dia, mais o fator de água. Então, se aumentar, por exemplo, no almoço e no jantar, consequentemente, vai melhorar ali o fluxo intestinal e não vai ficar fazendo essa força danada. Mas aí tem que ter um outro ponto. O intestino ele precisa do movimento, da peristalse. Nosso intestino ele fica fazendo isso. Se a pessoa é muito sedentária, esse movimento ele é reduzido também. Então a pessoa precisa fazer uma atividade física para estimular essa peristalse. Não tem como fugir, gente. É comer vegetal, tomar água e exercitar. Pronto. É o checklist de todo dia. Mas a gente tá falando pronto, mas não é simples. Mas é tentativa e erro e principalmente se dispor a fazer isso, né, gente? Porque essa parte aí que é pessoal de cada uma, a intenção e a vontade de fazer. Porque o resto vai acontecer a partir dessa intenção sua. Mas querer por nós não tem. Querer pela pessoa não tem como. Então foca nesse querer, foca em continuar tentando e o resto vai acontecendo. Caiu, levanta e vambora. Exatamente. Ó, José Ricardo, Juju mandou um recado pro você, ó. Falou pra você cortar a batata frita e colocar psyllium. Psyllium é uma fibra. Tudo tá na fibra e na água, pro cocô. Mas é isso. Sammy, obrigada pela presença. Obrigada a todos que assistiram. E até breve. Espero que a gente faça outras. Combinado.
Bela, um abraço aí, um abraço para todo o público que seguiu aí na live. Até mais, gente. Valeu, Grita. tchau, tchau. Tchau.